Os exames de rotina são armas poderosas para se prevenir ou detectar doenças. Mas muita gente só lembra deles quando algum problema de saúde aparece. O ideal é realizar os exames anualmente para garantir mais qualidade de vida. No N-Blog de hoje, vamos falar dos principais exames de rotina para homens e mulheres em diferentes fases da vida. Olá, boa tarde. O N-Blogs começa agora ao vivo para todo o Brasil, hoje falando sobre os exames de rotina e a importância deles. Diabetes, colesterol, problemas cardíacos, doenças sérias que atingem e matam milhões de brasileiros todos os anos. Uma forma eficaz de se prevenir e evitar essas doenças é justamente a prevenção fazendo os exames de rotina. Veja na reportagem. Foi durante um exame de rotina que Sérgio levou um susto. Pelo tipo de vida que eu levava, nunca imaginei que eu pudesse ter diabetes. Com a descoberta do diabetes, ele pôde dar início a um tratamento preventivo usando o plano de saúde e assim evitar complicações mais graves. Uma pessoa que não sabe, ela corre sérios riscos. Diabetes, problemas de coração, câncer, são apenas alguns exemplos de doenças que não apresentam sintomas e podem matar silenciosamente. A maior chance de sobrevivência passa necessariamente pelos exames de prevenção. Os médicos recomendam um procedimento simples. Para homens e mulheres, é importante fazer exames de sangue que medem a glicemia e o colesterol. Depois dos 40, todos precisam verificar a saúde do intestino. Para os homens, é necessário também fazer o toque preventivo contra câncer de próstata. Mulheres devem fazer o Papa Nicolau e, aos 50, uma mamografia para evitar câncer na mama. E tanto homens como mulheres, aos 60, têm que checar a visão e a audição. Este médico acrescenta ainda, como forma de prevenção, hábitos de vida mais saudáveis. Manter o peso estável, manter uma atividade física, dormir bem e controlar bem o estresse. Hoje eu me considero uma pessoa de sorte. Se tivesse levado um pouco mais de tempo, teria trazido mais complicações. Bom, para falar sobre os exames de rotina, eu vou conversar agora com o clínico geral Gabriel Bento, que está com a gente, e também com a blogueira convidada de hoje, que é a Clara Verbuck, do portal R7. Obrigada pela presença, pela participação aqui no N-Blogs. Boa tarde. Doutora, a gente viu aí na reportagem essa questão da diabetes, por exemplo, que é uma doença bem silenciosa, às vezes a pessoa nem sabe que tem. Sim. Nesses exames de rotina de sangue, que é o mais comum dos exames de rotina, dá para detectar diabetes e hepatite, outras doenças silenciosas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, no exame simples, né, de sangue, que a gente chama de glicemia, a gente mede a taxa da glicose no sangue das pessoas e a gente consegue diagnosticar ou prever, na verdade, se a pessoa tem alguma predisposição a diabetes ou se já está, propriamente dito, já está com a diabetes. Quando o médico coloca lá na guia do plano de saúde o exame, glicemia, vocês já têm uma série de doenças que vocês analisam a partir do exame de glicemia. Ele não precisa identificar diabetes, outras coisas. Diretamente o laboratório já faz isso. Exatamente. Na verdade, o exame de glicemia propriamente dito é onde a gente mede, mais uma vez, a taxa de glicose no sangue para a gente saber como é que está, na verdade, se a pessoa tem uma predisposição a diabetes ou não. É um exame específico para diabetes. Agora, a gente sabe que existe uma sequência de exames que a gente pode fazer anualmente, né? Mulheres, homens, até terceira idade. Dá para descobrir, dá para detectar todas as doenças mais importantes através do exame de rotina? Ou esse é um primeiro passo? Na verdade, sim. A grande maioria das doenças pode ser detectada ou dar sinal através de alguns exames, inclusive preconizados pelo Ministério da Saúde. Né? Dependendo, como a gente viu na reportagem, dependendo da faixa etária, existem exames específicos preventivos que o próprio Ministério da Saúde e a OMS preconizam. Agora, a Clara, o doutor é homem, eu e a Clara aqui, a gente, mulher, está acostumada a fazer exames anuais. Você vai e faz os exames todo ano? Não, faz anos que eu não faço nada. Nenhum tipo de exame? Não. E você se sente bem, acha bom? Se eu tivesse me sentindo mal, eu ia no médico. Mas, né? Mas agora eu vou fazer alguns exames, porque eu engordei como uma porca, daí eu preciso descobrir por quê. Você está vendo a motivação do exame, né? O ganho do peso. Né? Mas isso da gente não está sentindo nada. Realmente, a gente está se sentindo bem. É normal fugir do exame, digamos assim? Porque também a gente tem que ir lá, marcar, ficar em jejum. Pagar. Se não tem o plano de saúde, né, Clara? Tem que fazer pelo particular, né, doutor? Na verdade, sim. Na verdade, não é comum.
né, principalmente mulheres. As mulheres tendem a se prevenir muito mais do que nós homens. Né? Inclusive, a mulher começa a se prevenir a partir, por volta de 17, 18 anos, né, quando começa a sua atividade sexual, se bem que hoje está começando cada vez mais precocemente, mas ela tem a indicação de começar já a fazer o preventivo, conhecido como Papa Nicolau, a partir do ano seguinte da iniciação sexual. Então, a mulher começa realmente a se prevenir muito mais cedo do que os homens. E aí acaba que vai no ginecologista, ele pede aqueles exames de sangue, aquela coisa toda para constar e já faz uma vez por ano, faz tudo. Exatamente. Olha, gente, apesar da importância, muitos homens, como o doutor está falando aqui, ainda resistem a fazer os exames e procurar um médico. Veja. Juarez sabia. Precisava fazer o exame de próstata, mas... A gente ia deixando para lá, inclusive trabalhava, tinha muita responsabilidade no serviço e não queria faltar. Só aos 59 anos, quando surgiram os primeiros sintomas, ele procurou um urologista. Descobriu um câncer que agora está tratando. O senhor se arrepende de não ter feito o exame mais cedo? Arrependo porque não é fácil. O que eu tenho corrido atrás, fazer de exame. No caso de exame de próstata, há também o preconceito ou a vergonha. Mas até cuidados mais simples do dia a dia, os homens deixam de lado. O homem sempre acha que não é homem, é super-homem, né? Que ir ao médico é um sinal de fraqueza, que ficar doente é uma demonstração de fraqueza. Com os avanços da medicina, temos chance de ir longe, mais do que se vivia antigamente. Mas o caminho pode ficar mais curto para quem não se preocupa com a prevenção das doenças. Não é à toa que a expectativa de vida dos homens é de 7 anos a menos que a das mulheres. E um dos motivos é ainda resistirmos a ter como hábito procurar regularmente o médico. Logo depois do nascimento, a hora que a criança estiver já em casa e estiver bem, deve levar não só ao pediatra, mas também ao urologista. Outra fase é na fase pré-púbere, ou um pouquinho antes da adolescência, logo para iniciar a atividade sexual. Na vida adulta, é preciso ficar de olho no coração, check-ups regulares. E a partir dos 40, todo o cuidado com a próstata é pouco. De cada 10 homens, 2 desenvolvem câncer na glândula. Este hospital em São Paulo é especializado em atender homens e tem registros que refletem bem o comportamento masculino em relação à saúde. No setor de urologia, metade dos pacientes teve o diagnóstico tardio. Mas os médicos acreditam que essa atitude, aos poucos, está mudando. José Carlos é um exemplo. Com o exame de rotina, descobriu cedo e se livrou de um câncer na próstata. O homem deve fazer esse acompanhamento, deve fazer a prevenção, porque o importante é a prevenção. E para Sherlock, a solução é elementar. Exame todos os anos, desde os 40. Tem que fazer exame como se fosse a mulher. Ela se previne e o homem também tem que se prevenir, para que possa ter uma velhice ativa e saudável, não com doença. E para viver tanto quanto as mulheres vivem, né? Até a estimativa de vida das mulheres é muito maior, até por causa desse cuidado maior da mulher. Sim. Quais são os principais exames que os homens precisam fazer todos os anos, assim, depois de uma certa idade principalmente? É, na verdade, preconizado pelo Ministério da Saúde somente o exame preventivo do câncer de próstata. Tá. Né? A partir dos 40 anos, ele tem que fazer realmente... São 3 exames, lembrando sempre que eles funcionam em conjunto, nunca de forma isolada. Então, ele tem que procurar um urologista, o urologista vai fazer o toque retal. Tá. Né? Isso faz no consultório mesmo? No próprio consultório. Tá. Tem um exame de sangue, que a gente mede um antígeno, uma substância produzida pela próstata. E tem também, em alguns casos, a gente solicita um ultrassom prostático para ver se está tudo bem. A partir dos 60 anos, a gente também tem que se preocupar com o intestino. Então, é muito importante que a gente peça exames, um exame que a gente chama de sangue oculto, para saber se tem sangue nas fezes e etc. Isso tanto para homem quanto para mulheres ou atinge mais homens? Tanto para homem quanto para as mulheres. Tá. O sangue oculto. Tá aí mais uma dica. Agora, uma coisa importante da gente falar, que a Clara levantou essa questão de não ter o plano de saúde. Para quem tem plano de saúde, é bom aproveitar, porque os exames de rotina são liberados na maioria dos planos, esses principais. Quem não tem o plano de saúde, né, que é o caso da Clara, que também está relatando isso daqui, como que faz? É muito caro fazer num laboratório particular. Né? Como que está a rede de saúde pública para quem não tem plano? Sem dúvida. Se a pessoa não tem um plano de saúde hoje em dia, ela vai ter alguns problemas para conseguir resolver, para conseguir manter, né, a prevenção dela como deveria, como preconizado. A gente sabe que a rede, né, do SUS está
muito complicado, a demora está muito grande, às vezes a pessoa leva 3, 4, 5, 6 meses para fazer uma mamografia, por exemplo, uma mulher. Então, fica realmente complicado se ela não tem plano de saúde. E exame urgente, como faz? Desculpa? Se o exame é urgente, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ir para pronto-socorro, que daí sai na hora. Exatamente. No caso de urgências, né, médicas, tem sempre que se procurar o pronto-socorro, aí sim. Mas aí não entra já os exames preventivos. Mas aí, né? no caso da urgência, caso aconteça um acidente ou a pessoa tem algum problema e vai para o pronto-socorro, aí já faz na hora. Pois é, sei lá, essa pessoa. Não é preventivo mesmo. Mas se a pessoa, não sei, está se sentindo mal, quer descobrir o que tem que fingir que está tendo uma convulsão para ter um exame no pronto-socorro. Agora, é engraçado, né? Porque os brasileiros não deveriam ser obrigados a ter o plano de saúde, né? Deveria ser uma opção para ajudar nessa questão da saúde. Mas a gente percebe que isso não acontece. Não tem uma saúde... tem filas e filas para você conseguir fazer um exame? Sem dúvida, sem dúvida. A realidade do Brasil é essa mesmo. Se a pessoa não tem um plano de saúde, um seguro de saúde, ela tem que encarar muitas filas pelo SUS. Agora, por exemplo, exame de sangue, exame de urina, que são exames mais simples, que você faz com um jejum de 12 horas, dependendo do exame de sangue, até são mais baratos no laboratório. Mas, por exemplo, dá para detectar problemas cardiovasculares ou até certos tipos de câncer com exames de rotina também. Aí esses ficam um pouco mais, são um pouco mais caros de se fazer, mas são necessários de qualquer jeito? Na verdade, o mais importante é você seguir sempre a orientação do seu médico. É ele quem tem que determinar os exames que você tem que realizar, enfim. Porque entram vários fatores, né? Existem os fatores de risco, como tabagismo, obesidade, história na família. Então, o médico tem que avaliar cada caso individualmente para que ele realmente solicite os exames que ele achar por bem solicitar. É muito importante também que hoje, como a Clara falou, a inflação médica, né? Hoje existem, a medicina está evoluindo bastante, mas isso tudo envolve custo, né? Claro. Então os exames, existem exames moderníssimos, mas tudo muito caro, né? Então é importante também que siga a orientação do médico para que você não faça exames à toa, sem necessidade. Agora, quando você fala de histórico familiar, né? Alguma doença que pais ou avós já tiveram, aí o médico precisa ficar um pouco mais atento e ajudar o paciente a fazer a prevenção. Isso pode ser que tipo de doença? Na verdade, a grande maioria tem um fator genético, né? A pressão alta, a gente sabe que tem um fator forte genético. A grande maioria dos casos de câncer também tem um fator genético. E aí são variados, né? Depende do câncer, qual parte do Exatamente, corpo. depende do órgão que vai ser acometido, né? Diabetes também tem um fator genético, a própria depressão e ansiedade a gente já sabe também que tem um fator genético. É que aí nesse caso não dá pra gente fazer não tem um exame de sangue que determina que você está depressivo ou com uma ansiedade ou muito estressado. É uma Não, na verdade não. Com relação à depressão, ansiedade, até o estresse, né, que está muito famoso hoje em dia, não existe exame preventivo para que a gente possa prever que isso venha a ocorrer. Mas aí um clínico geral, a pessoa procura um clínico para fazer, por exemplo, os exames de sangue de rotina. Consegue identificar um sintoma de depressão na pessoa? É possível? Sim, numa anamnese, numa conversa com a pessoa expondo alguns sinais ou alguns sintomas, a gente consegue identificar isso. É porque ele não é só um técnico clínico, né? Que olha só o braço, só o peito, né? Ele consegue fazer um panorama geral. Geral, sem dúvida. Uma coisa, olhar para o corpo todo para ver aonde que a pessoa está. Isso que seria o ideal, né? Exatamente. Porque tem muito médico super especialista que acaba não sabendo exatamente o que você tem, porque naquele exame de sangue não deu nada, mas você pode estar com algum problema que tem fundo psíquico, né? Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho dos exames para os bebês. Uma lei obriga hospitais e maternidades de todo o país a fazer gratuitamente o teste da orelhinha em recém-nascidos. O exame pode detectar nos primeiros dias de vida se a criança tem algum problema de audição e ajudar a definir o tratamento. Sofia tem 15 dias de vida e já veio fazer o teste da orelhinha. O exame dura menos de 10 minutos. Deve ser feito com a criança dormindo. O bebê recebe um fone no ouvido que emite um ruído fraco. As reações são registradas no computador. Diferente do teste do pezinho, não tem furo, não sangra e não dói. Acho importante, sim. Para a gente saber se a criança vai ter com algum problema auditivo, para a gente já
ter ciência. De cada 1.000 recém-nascidos, 2 têm algum tipo de deficiência auditiva, geralmente causada por doenças da mãe durante a gravidez, como rubéola e toxoplasmose. Segundo essa especialista, o teste é a única forma de fazer o diagnóstico. Vem muitos também pais aqui achando que meu filho assusta, bate a porta, ele assusta, não precisa de fazer o exame. Não tem nada a ver. O susto não quer dizer que ele tem uma audição normal. Quer dizer, é fundamental que faça também esse teste para ajudar a descobrir se ele tem algum problema. Agora, tem alguns testes que são feitos logo que o bebê nasce. Sim. Do pezinho, de sangue, tudo isso é feito na hora. Sim, na verdade, quando o bebezinho nasce, a gente faz principalmente o teste do pezinho, Tá. para determinar uma doença específica, né, chamada fenilcetonúria. E agora também é obrigação. Para que serve o do É pezinho? uma doença específica chamada fenilcetonúria. Que na pode verdade. causar? É uma síndrome, na verdade, síndrome. que engloba vários órgãos e acomete vários órgãos, na verdade. É uma síndrome metabólica. Tá. E aí agora também tem a obrigação do teste da orelhinha, que a gente chama, que é para identificar exatamente algum tipo de deficiência auditiva. Agora, falando de bebê, né, e de mulher grávida, a mulher grávida faz vários exames, até aqueles mensais, é o chamado pré-natal. Sim. Na verdade, é um acompanhamento médico. Exames mesmo, quais são os mais indicados para as mulheres grávidas? Principalmente na gestante, né, mais uma vez, seguindo sempre a orientação do obstetra que está acompanhando ela no pré-natal, os mais importantes são relacionados a doenças. Né? Se ela já teve ou desenvolveu toxoplasmose, sífilis, doenças muito específicas que podem causar algum tipo de dano ao feto, ao bebê. Aquele exame do sangue do RH negativo também é feito, porque pode passar para o bebê e dar algum problema na hora do parto, né? Exatamente. Tem que saber realmente a tipagem sanguínea, né? Que a gente fala da mãe, qual é o tipo de sanguíneo, se é o positivo, o negativo, enfim. Agora, assim, uma coisa são as pessoas que não vão no médico por N razões. Uma questão ou financeira, ou porque não querem, ou porque se sentem bem. Outra coisa são aquelas pessoas que querem fazer todos os exames do mundo, todos os anos, porque tem uma certa neurose quanto a isso também, né? Qual que é a medida certa? Exatamente. Como a gente já falou, né, em função até realmente do custo desses exames, a gente tem que sempre seguir a orientação do médico. Né? Então, consultar-se pelo menos uma vez por ano com o seu clínico geral, ou enfim, com o médico da família, para que ele defina quais são os exames necessários para determinadas faixas, a faixa etária da pessoa. Até uns 25, 30 anos, que é um indivíduo ainda jovem, o que você indicaria para quem não tem histórico, que seria o básico? Na verdade, para a mulher, óbvio, o Papa Nicolau, que é o preventivo de colo de útero, né? E se for algum praticante de exercício físico, atividade física e etc., fazer e realizar um teste ergométrico, aquele teste da esteira, né, onde a gente sabe se o indivíduo tem ou não a propensão a fazer algum tipo de infarto, alguma alteração cardíaca. Caso tenha hábitos alimentares diferentes da maioria, como, por exemplo, não comer carne, um exame de sangue ajudaria a detectar com alguma falta de proteína e poderia ajudar com complexo? Exatamente. Para aí a gente poderia identificar se ele tem alguma baixa de, por exemplo, como você falou, uma proteína ou alguma vitamina, enfim, para poder repor isso também. E depois dos 30, dos 35, tanto para homem quanto para mulher? Na verdade, aí a faixa seria acima dos 40. Dos né? 40, exatamente. Tá. A gente começaria já para as mulheres a mamografia, né, que em casos, como a gente também já comentou, de casos na família, por exemplo, de um câncer de mama e etc., já teria uma indicação de se fazer a primeira aos 35 anos. Se já tem histórico. Exatamente. Se já tem um histórico, a gente puxa, né, a gente diminui 5 anos e ela já faria ali aos 35 anos. Mas, para a grande maioria das mulheres, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. Tá. E aí, mais uma vez, o médico vai decidir se ela tem que fazer anualmente ou a cada 3 anos. Sempre tá. Pode ser com intervalo maior. Exatamente. Porque é um exame muito dolorido, né? Eu nunca fiz, não cheguei na idade ainda de fazer, não tenho histórico. Imagino que a Clara não tenha feito, já fez alguma vez. E é um exame que assusta um pouco, né? Eu não sei nem como é. Muito dolorido. Eu sei tudo, né? Você pode anotar. Como que é? Parece que você tem uma máquina que vai... Exatamente. É uma máquina de imagem. Mesmo, de imagem. Você coloca, né, a mama, o seio entre as duas pás e aí realmente achata a mama ali, na verdade. Mas põe o seio ou põe a pessoa? Põe o seio. Você se aproxima da máquina e faz esse... e aí dizem que dói, né? Que é um tratamento dolorido, né? Mas e se tiver silicone?
Também pode fazer, também pode fazer. E se estourar o silicone? Não estoura. Não estoura. Aí os enfermeiros devem conseguir ter um controle disso. Exatamente, agora, da pressão. Só lembrando que, às vezes, pode aparecer algum tipo de nódulo antes dos 35 anos, mesmo sem histórico na família, e aí pelo exame do toque, que os ginecologistas ensinam às mulheres, também dá para você conseguir. O autoexame, sem dúvida. É muito importante. É de fundamental importância o autoexame, que a mulher se toque e conheça realmente o seu corpo. Acho que é um dos únicos exames que você pode fazer em você mesmo, sem talvez necessariamente precisar de um médico. Exatamente, e é importantíssimo para o diagnóstico precoce. Tá. E aí as mulheres teria esse tipo de exame e os homens voltam para aquela história da próstata a partir dos 40 anos. Exatamente, do PSA e do toque retal e etc. E quando chegar na terceira idade, depois dos 60 anos, onde para de trabalhar muitas vezes ou continua trabalhando, mas o corpo já não tem mais aquela vitalidade. Muita gente chega muito bem aos 60, aos 70 e vai embora, né? Mas qual que seria o cuidado específico para essa idade? Na verdade, a gente sabe que a nossa expectativa de vida está cada vez crescendo mais em função da evolução da medicina, né? Isso é muito bom. Exatamente. Só que aí também tem o outro lado negativo, que é o custo que isso envolve, né? Para o pessoal da terceira idade, como o próprio colega falou na reportagem, é muito importante que a gente tenha, durante nossa vida inteira, hábitos de vida saudável, né? Então, praticar uma atividade física, não fumar, tentar se alimentar bem e etc. Né? E especificamente para a terceira idade, se a gente for pensar em mulher, a gente pode pedir um exame de densitometria óssea, né? Porque a gente sabe que depois da menopausa, as mulheres tendem a ter um desgaste maior ósseo, né? Por perda de cálcio e etc. Tá. Então, é importante também que a gente acompanhe isso. Como a gente já falou também, o sangue oculto nas fezes, para a gente saber como que está, né, a saúde desse intestino, dessas pessoas idosas. Também tem que ter uma preocupação auditiva, então fazer uma audiometria para a gente ver como é que está. Então, existem aí alguns exames que são específicos para realmente a terceira idade. E aí o médico vai dizer com que frequência que tem que fazer, né? Às vezes demora 2, 3 anos. Legal, vamos conversar agora com a Clara, que está aqui com a gente hoje do Portal R7, para falar do que tem nos blogs, no Clara e no Clara não tem nada, não. Tem lá alguma... Não, já tem um arquivo lá? Tem um arquivo enorme de, sei lá, 4 anos o blog. Ótimo. Uma coisa assim. E no Estricô? No Estricô, hoje a gente falou com a Renata Banhara, que está é eliminada da Fazenda. Super polêmica. Gente, ela é incrível. Ela é incrível. Você não queria que ela tivesse saído? Não, ó, vocês erraram, vocês que tiraram a Banhara. Não sabem brincar de reality show. Ela é muito legal. Assim, foi divertido o papo. O tricô com ela. Ficou. Já está no ar? Estricô. Não, ainda não. Acho que deve entrar umas 4 ou 5 horas. Assim. Legal. Agora, qual que é a importância de ter essa consciência corporal mesmo, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas qual que é a importância disso para poder você fazer os exames no tempo certo? Nem todo mundo precisa fazer exame a cada 6 meses, não é verdade? Na verdade, como a gente também já conversou nos blocos passados, a gente vê e a gente sabe que a nossa expectativa de vida está cada vez realmente crescendo mais, né? Então, mas ninguém quer chegar aos 80, 85 anos em cima de uma cama dependente e etc. Então, é muito importante que a gente tenha consciência da prevenção propriamente dita, né? A prevenção tem que começar cada vez mais cedo, né? Mas que as pessoas tenham desenvolvam o hábito de se cuidar, né? As pessoas não se cuidam como deveriam. Por que será? Assim, se a gente for puxar um pouco para o lado do homem, é muito cultural mesmo, né? A cultura brasileira, do homem brasileiro, é de machão. O homem tem que ser forte, não pode ficar doente nunca. Exatamente. Só que isso já não dá mais, né? Porque não faz sentido, mas o homem nem... Vou dizer que o homem não é mais provedor, eu vou apanhar na rua. Mas é verdade, não é mais, não tem mais só esse papel, assim. Então, eles tinham que rever isso aí. Mas eu acho que já está mudando. Aos poucos, a gente vai conseguir mudar realmente a cabeça do homem brasileiro. É porque, no fim das contas, a mulher, a companheira, às vezes arrasta o homem para fazer o exame e ela que vai estar com ele quando ele for mais velho. E eu acho que é uma questão de solidariedade você falar, vamos fazer o exame, vamos tentar prevenir um problema mais grave, né? Sem dúvida. Porque depois chega na terceira idade, é muito, como você falou, ficar dentro de uma... em cima de uma cama, a véia, né? Uma cadeira de roda, mas a melhor idade, ela também quer aproveitar, né? Não dá para ter um marido assim na cama, é muito ruim, né? Exatamente. E também tentar prevenir essa neurose de ficar querendo fazer todos os exames, essa coisa meio sanitarista, não é, doutor? Tem isso, né? Tem muita gente que realmente exagera, né? Exagera na quantidade de exames, nos pedidos de check-up. Às vezes querem fazer check-up 1, 2, 3 vezes por ano, porque a mãe teve um problema, então ela acha que ela também vai ter. Então, tem que ter realmente uma
mais uma vez, seguir sempre a orientação do médico, que é ele quem tem que realmente definir os exames para cada tipo de idade, cada tipo de pessoa. E ele também tem que, às vezes, botar um freio nesse pessoal que só quer ficar fazendo exame, inventando doença, né, e tomando remédio, que também não é nem um pouco saudável. O N-Blogs de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do clínico geral, doutor Gabriel Bento. Obrigada pela participação. De nada. Boa Obrigada, tarde. Clara, pela participação mais uma vez aqui no N-Blogs. E quem quiser rever esse programa, a gente é só acessar o portal R7, no r7.com/Record News. E amanhã a gente vai falar como combater o vício das drogas. Mande e-mails para o N-Blogs ou dê sua sugestão via Twitter no @NBlogsTV. Eu espero você às 14h. Uma ótima semana para você. Tchau.